das fake news, ele enfrenta muita resistência por parte das big techs que tentam derrubar o projeto. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Google e Meta, empresa que controla o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, lideraram uma operação de pressão e lobby para tirar a matéria da pauta. Ao longo de 14 dias, as empresas atuaram fortemente para deputados se posicionarem contra a proposta, com ameaças de retirar conteúdos das redes sociais e disseminação de uma campanha de ataques às contas deles na internet. Essa pressão das plataformas fez com que pelo menos 33 deputados mudassem de posicionamento entre a aprovação do requerimento de urgência e a retirada de pauta. A atuação do Google foi parar na Polícia Federal, já que a empresa admitiu na investigação que gastou R$2 milhões na campanha contra o projeto. O Google, por sua vez, incluiu abaixo da barra de pesquisas do seu buscador um link para um texto da empresa contra o PL das fake news. Em todo caso, o deputado federal Orlando Silva, relator do projeto de lei, avisou que a matéria deverá ir à votação no mês de agosto. A intenção é aumentar a base de apoio para conseguir aprovar o texto. Agora veja, uma empresa gasta milhões para fazer um lobby e o governo ele gasta bilhões para... Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que um funciona e o outro não, né? O lobby da Google, da Meta funciona. E o lobby vira caso de polícia. Aos amigos tudo, aos inimigos a letra dura da lei, né? Nem isso mais. Nem mais lei vale para os inimigos. Para os inimigos vale qualquer coisa que nem está escrito na lei. Se não está na lei, finge que é o espírito da lei. E umas pressões que... Espírito de porco. Eu fico aqui me perguntando, o Google, Meta, não são empresas imparciais nem independentes, são empresas privadas que têm seus interesses, só tem que submeter e seguir a lei. Exato. Agora eu fico pensando em... Todo mundo tem que seguir a lei. Sabe o que eu fico pensando, Padre? E os grandes conglomerados de mídia do país que fazem suas linhas editoriais de pressão a grupos no Congresso e isso não é visto como ilegal? Grupos de mídia que deveriam ser imparciais e independentes. Usam milhões das suas estruturas, a sua audiência enorme na televisão aberta e vão lá para fazer pressão em determinados grupos a favor ou contra projetos e isso é tudo bem. Exatamente. Isso não tem investigação. Se tem patrocínio de empresa, patrocínio do governo, aí é tudo bem. Não, por exemplo... Agora, a empresa que é privada e tem interesse claro não pode fazer grupo de pressão em parlamentar. Eu queria entender que lógica é essa. Eu sou jornalista, antes de ser cientista política, eu também realmente não entendo isso. A gente tem que lembrar que antes do Lula ir para a Europa, ele liberou um bi, né? Ele liberou um bi para o Congresso e se foi, né? Então, se isso também não é uma forma de lobby, que é para usar uma palavra bem generosa para esse tipo de coisa... No mínimo é abuso de poder econômico. Exatamente. No mínimo. Mas, gente, tem uma coisa assim que aqui na matéria estava falando que 33 parlamentares mudaram o voto. Eu gostaria que esses 33 parlamentares tivessem mudado o voto pelo absurdo que é o PL das fake news. Eu concordo com o Bissoli, eu acho que tem que ter uma regulamentação. Eu sei que não foi exatamente isso que o Bissoli falou, mas tem que ter uma regulamentação. Agora, o que está me parecendo por trás desse PL das fake news, e foi uma coisa que eu bati desde o início dessa proposta, assim, que é um grande problema desse governo. O governo Lula está querendo resolver situações complexas em 2 semanas, a toque de caixa. O PL sem ele aqui. Não, ele quer que resolvam em 2 semanas a toque passeando de caixa. Agora eu preciso ir para Mônaco. Exatamente. E aí tem vários problemas no meio disso. Assim, se a gente for olhar para a situação na Europa, a questão da fake news foi debatida na Europa durante 10 anos, para só então começar a ser implementada alguma medida. Aqui no Brasil quiseram aprovar isso em 1 semana. E falando no Facebook ainda. Foi mesmo. Falando no Google, Facebook. Olha o desconhecimento da coisa. Elon Musk. Quê? Elon Musk, né? Elon Musk. Alguma coisa assim. Elon Musk. E assim, eu já bati nisso assim tantas vezes, mas eu vou ser repetitiva, assim, não convidaram a sociedade civil, não convidaram os pesquisadores, não convidaram grandes nomes que a gente tem
na política brasileira, na ciência brasileira, que pesquisam fake news, que são referências lá fora. Eu já falei sobre isso, né? Tem Raquel Requeiro, tem Eugênio Butti. Então é uma coisa, tem motivos obscuros por trás disso. E aí me parece que o governo Lula está querendo que caiba a ele definir o que é verdade e o que é mentira. E aí esse é o grande problema. Então, quando eu olho essa notícia, com todo respeito, mas me dá até um pouco de tranquilidade em ver que esses 33 deputados mudaram o voto deles, mas eu gostaria que tivesse sido pela noção e pela consciência do absurdo que é esse PL. Não porque o Google e a Meta foram lá e pressionaram e disseram, olha, nós vamos tirar o teu Instagram do ar. Porque o projeto é absurdo por si só. Não se vota uma coisa tão séria que pode definir, pode deixar nas mãos do governo Lula sobre o que é verdade e o que é mentira. Agora eu vou ter que me submeter a isso. Legal que mudaram de opinião, mas não pelos motivos certos, como sempre aqui no Congresso. Exato. Tem um grupo de pressão na internet que a justiça não põe a mão e que vive de caluniar a Jovem Pan e de fazer uma espécie de extorsão com patrocinadores daqui, tá? Aí esse grupo, na semana passada, forçou a TIM a tirar o patrocínio daqui porque a Jovem Pan é homofóbica, tá? A Jovem Pan é a única emissora de televisão que tem um gay assumido e bem resolvido como eu à frente de um programa. Líder de audiência, aliás. Não é qualquer programa. Não fala isso que dá azar, dá olho gordo. Não é qualquer programa. Aí eu pergunto, cadê a homofobia? Tem algum outro canal que tem um sujeito tão viado quanto eu fazendo um programa de audiência na bancada? Que emissora é boa? A Globo, que por tanto tempo fazia com que seus galãs não assumissem ser gays para não acabar com a fantasia das pessoas nas novelas? Eu não estou falando mal de nenhuma outra emissora. É uma reflexão. Tá? É uma reflexão, não estou falando do mal. Né? As emissoras, elas trabalham, mas assim, eu não estou chamando nenhuma emissora de homofóbica, mas essa daqui é a menos. Esta que é. E aí a justiça não faz nada. Aí pode. Aí você pode soltar e falar, para que eu quero uma PL da fake news se eu sei que ela só vai ser usada de coação para quem não está de acordo, para quem é oposição a esse governo. Enquanto isso, o governo coloca no site do Planalto que o impeachment da Dilma foi golpe. Então, tem esse problema também, que é um problema da esquerda. Se vocês me permitem aqui, eu não sei até se não foi tu que falou um negócio legal aqui, mas peraí. Eu escrevi no ano passado um livro sobre fake news, tá, com um colega meu, cientista político. Fake news existem desde que o mundo é mundo, desde que a política é política, tá? Desde Aristóteles, desde a Grécia Antiga. Isso não vai mudar. Tem um pesquisador da USP, é por isso que eu fiquei na dúvida se não era tu, mas tem um pesquisador da USP que pesquisa fake news, que ele diz que nós somos o problema e a solução das fake news. A Raquel Requeiro, que é uma outra grande pesquisadora, fala mais ou menos no mesmo sentido. A gente não é um governo, não é o Lula que está pretendendo ser Mandela, que vai definir para a gente o que é verdade e o que é mentira. Isso sempre vai existir. O que vai conseguir melhorar a sociedade é o que existem em algumas sociedades, por exemplo, nos países nórdicos, é uma educação infantil de primeira qualidade. A gente vem naquelas coisas utópicas de novo, né? Que nem a gente estava falando da necessidade de líderes de direita, mas só educação básica vai funcionar. Porque enquanto as pessoas acharem normal continuar se agredindo desse jeito, continuar se matando ou achar que um líder pode definir o que eu posso e o que eu não posso falar, a gente vai ladeira abaixo. A gente não vai acabar com fake news, a gente pode mudar essa relação através de consciência das pessoas, e aí só começa lá na educação infantil, na educação de base, que inclusive o senhor presidente Lula tem uma pessoa nesse governo que trabalhou sobre isso na campanha, que é a Simone Tebet, que falava da primeira infância melhor. Então você aproveita essa experiência, se reúne com ela, já que tu ainda não fez isso, mas se reúne com ela e pega um pouco dessa experiência, porque tudo de tal que é verdade, que é mentira... É demais, é demais. Ainda